Um detalhe, Diniz, eu conversei com o PC, nosso consultor de arbitragem, sobre esse lance, né? Rapidamente, depois ele até pode lembrar melhor inclusive. Isso, né? Mas ele falou que o ângulo... Ah, então é isso. Então ele falou que o ângulo não foi o melhor, né, para a arbitragem observar esse lance. Não dá para cravar se estava impedido ou não, mas ele, segundo o PC, dava para observar esse lance de um outro ângulo. Ele até me mandou os prints, como ele vai estar aí com vocês, então ele vai resenhar melhor sobre isso. Um outro detalhe sobre o jogo, eu achei até que eu tivesse feito a anotação errada, né? O Flamengo tinha 12 gols na Copa do Brasil até aqui, e todos jogando em casa. Não tinha marcado contra o Maringá, não marcou contra o Fluminense e marca os seus 2 primeiros gols fora de casa na Copa do Brasil. Claro que o gol fora de casa na Copa do Brasil, ele não tem a mesma importância, talvez, de um Campeonato Brasileiro. Só que no Campeonato Brasileiro, a postura do time é outra, porque dos 27 gols do Flamengo, está bem dividido como mandante e como visitante. Acho que mostra um pouco da postura do time do Sampaoli jogando como visitante na Copa do Brasil e hoje conseguiu aí sair desse jejum, né, entre aspas, de não marcar fora de casa. Um gol contra, é claro, mas um do Gabigol, um jogo bem importante para ele, inclusive. Você sabe que estava acompanhando vocês comentarem aqui e também eu gosto muito de estatística no futebol, né? Claro que as estatísticas não dizem tudo, mas elas nos ajudam a explicar diante de um contexto o que é a história de um jogo. E das 27 finalizações que o Atlético Paranaense fez nesse jogo, sabe quantas foram no gol? 5. Foram 5 de 27, 22 finalizações para fora. E há alguns aplicativos especializados em estatística, o nosso espião estatístico aqui também faz essa medição. Sabe quantas grandes chances o Atlético teve, medidas por esse espião estatístico? Nenhuma grande chance no jogo. O Flamengo teve uma. Então, assim, às vezes, o número de finalizações, claro que teve um amplo domínio do Atlético, mas não discordar disso aí. Nenhuma, eu vou discordar disso aí, da estatística. São os aplicativos, não sou eu que estou dizendo aqui, né? Nenhuma. Como não teve nenhuma? É o seguinte, o Atlético Vitor Roque mandou a bola na trave. Sim, mas trave é conta fora, né? Na finalização. Sim, mas é uma chance, é uma grande chance. Em termos de estatística. O que ajuda também a fazer a gente relativizar a importância de diferenciar a finalização do gol e fora. Para mim, por exemplo, se a gente começasse a adotar com mais frequência, ainda que seja uma estatística nova e com alguns problemas ainda de coleta, de medição, mas o índice de gols esperados, o chamado XG, e a gente começasse a traçar, a partir de determinado XG, definir como grande chance, a gente talvez tivesse um número mais... Uma capacidade de medição mais qualitativa e menos quantitativa da chance. Tem chute que vai no meio do gol, por isso que eu falo, assistir o jogo é a melhor coisa que tem. Porque tem chute que vai no meio do gol, que o goleiro pega e é chute no gol. Tem bola que sai raspando a trave por fora, que foi uma grande chance. Então não dá pra falar que uma bola pra fora é melhor do que uma bola no gol. Depende, você tem que assistir e ver. Né? O que eu tô dizendo é o seguinte, é que o Atlético, ele apesar de ter cercado muito ali a área, a bola passou diversas vezes para um lado ou para o outro, o Atlético não criou uma chance, por exemplo, cara a cara com o goleiro. Qual foi a vez que o Vitor Roque, na chance que ele talvez tivesse, o Davi Luiz desvia uma bola logo no começo do jogo, né? Que ele teria a chance de fazer o gol ali frente a frente com o Matheus Cunha, mas é travado pelo Davi Luiz. Fora isso, o Flamengo até se defendeu razoavelmente, né, pessoal? Ô Felipe, no futebol existe uma estatística que a gente vê alguns treinadores falando no pós-jogo de situações de gol. Situações onde o jogador poderia ter feito um passe melhor que se criaria uma situação de gol. Isso se passou muito no jogo de hoje. Às vezes a gente vê os treinadores falando pós-jogo, mas foram situações que poderíamos ter feito gol. Isso aconteceu bastante hoje. O chute do Vitor Bueno de fora da área, onde o Matheus faz a defesa e ela escapa e quase entra no gol, virou uma chance de gol, ou seja, isso aí é muito relativo. Eu concordo com o Conrado também. É difícil cravar nesses sites de chances de gols, que o Atlético não teve uma grande chance. Lógico que essa cara a cara que você falou, como o Gabriel teve e fez o gol e foi anulado, não existiu. Mas o Atlético criou muitas oportunidades, chances, situações que poderiam ter virado gols. Tem duas coisas, só para encerrar da minha participação, Felipe. Fique à vontade, eu já entrego aí para vocês para seguir nesse debate aí das estatísticas. Concordo com você também sobre, às vezes as estatísticas elas não resumem tão bem o que foi o jogo. Mas, só para deixar uma outra pauta aí para vocês no troca. Eu acho que quando a gente olha para o Atlético tem feito algumas contratações, se desfez ou deixou alguns jogadores saírem, como é o caso do Terans. Mas quando você olha para o Atlético, eu acho que eu sinto muita falta da criatividade do time.
sensação que eu tenho é que é um time que tem um elenco ok, mas que poderia render mais nessa temporada, né? Até eu acho que a temporada passada o time tinha outras alternativas. Então eu acho que vai contratar, já tem alguns nomes fechados, mas quando olha para o futuro, ele precisa aceitar um pouco, ajeitar um pouco o modelo de jogo, como é que ele vai querer jogar. Eu acho que isso passa um pouco pela escolha do treinador. E do lado do Flamengo, essa reta final do jogo, teve uma situação que não passou despercebida por mim, que foi a entrada do Alan. E eu acho que o Flamengo, o São Paulo, ele conseguiu acrescentar mais uma forma do Flamengo jogar, com o meio-campo com uma outra dinâmica, com o Alan como primeiro volante, com o Gerson um pouquinho mais recuado, com 3 zagueiros, os alas com um pouco mais de liberdade. Então acho que tem muita margem para esse Flamengo evoluir, para a sequência do mata-mata da Copa do Brasil, mas eu fiquei com essas duas sensações aí olhando esses dois times. E só completando, no início ele já tinha feito uma substituição obrigatória, Maia, né? Porque exato. o Pulgar sentiu a posterior da coxa no aquecimento e o Thiago Maia entrou no lugar dele. Meninos, obrigado aí, viu? Ana Thaís, Renata, Grafa, obrigado pela participação de vocês aqui. Bom descanso. Valeu! Obrigado aos 3, direto lá de Curitiba, para conversar com a gente aqui. Vale lembrar para vocês que, por decisão da diretoria de futebol do Flamengo, ninguém vai dar entrevista hoje, né? Eles estão bravos com a arbitragem. Daqui a pouco o Paulo César de Oliveira vai estar aqui para conversar com a gente. Está aí o tweet, né? A mensagem da direção do Flamengo, olha lá. Por determinação da direção de futebol, atletas e o técnico Jorge Sampaoli não concederão entrevistas após a classificação do Flamengo na Copa do Brasil. Trata-se de um protesto pelos erros repetidos e absurdos durante a partida. Veremos daqui a pouco se justifica essa nota e essa atitude da diretoria do Flamengo. Só lembrando que, a não dar entrevista, eles não dão entrevista para nós. Não somos nós que estamos querendo ouvir os jogadores e o técnico do Flamengo. É para toda a nação rubro-negra que, depois de uma vitória expressiva como essa, uma classificação importante, a uma semifinal de Copa do Brasil, fica privada de ouvir os seus ídolos, seus jogadores, o seu treinador, o que eles pensaram sobre o jogo, o que pensam sobre a decisão contra o Grêmio na semifinal. Então, é o torcedor o maior prejudicado por essa atitude da diretoria do Flamengo. E vamos lá. Primeiro que não se justifica, a gente vai ver mais adiante. E segundo, não foi o do Flamengo, não é o primeiro, o Palmeiras fez recentemente, em mais de uma partida. O que faz a gente perceber que as competições no futebol brasileiro precisam começar a adotar punições importantes para o não cumprimento de alguns protocolos. Porque isso faz parte da promoção do produto. Tem que ser obrigatório. A gente já faz tanto mal ao produto em tantos momentos, agora os clubes arrumaram mais uma forma de fazer mal ao produto. E acho que isso precisa começar a constar nos regulamentos das competições, sanções importantes a você não cumprir determinados protocolos. Ainda que vamos chamar agora Paulo César de Oliveira para conversar com a gente aqui sobre a arbitragem. Os flamenguistas aqui na hashtag estão reclamando muito da arbitragem, principalmente no lance do impedimento marcado e o gol anulado de Gabriel Barbosa, o Gabigol. Tudo bem, PC? Boa noite, bem-vindo ao Troca. Boa noite, Diniz. Tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Boa noite, Conrado, Mansur, pessoal que está em casa. Realmente a gritaria está grande, a gente está acompanhando aí a repercussão. Eu acho que o trabalho, infelizmente, que foi feito do VAR está dando margem para toda essa repercussão, mas na medida do possível a gente vai apresentar aqui o lance, né? E vamos debater se realmente eles utilizaram o melhor ângulo para poder traçar a linha da computação gráfica. Vamos ao lance então, PC. Aí você explica para a gente como foi feito o procedimento, que acabou desagradando muito aí boa parte da torcida do Flamengo. Vamos sim. Primeiro, a gente vai pedir para o nosso pessoal rodar aqui e chamar a atenção o seguinte, que é um lance que o assistente fez o delay, né, que a gente chama, né, o famoso delay de bandeira. E nesse tipo de situação, o assistente, quando ele corre, dando prosseguimento na jogada, ele já vai gritando delay, 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 significa que ele já entendeu como uma situação de impedimento, mas como é um lance, como a gente fala, né, ajustado, um lance difícil, uma distância pequena entre o Gabriel e o Fernandinho, ele deixa a jogada prosseguir de acordo com a recomendação do protocolo e só depois que a bola entra ele apita. Nós tivemos no jogo passado a situação do assistente marcar o impedimento do Rony, né? Marcar o impedimento do Rony, o árbitro deixar seguir, só apitou depois. E o Rony estava claramente impedido e nós criticamos aqui que o árbitro já deveria ter apitado na hora, né? Nesse lance em questão, o procedimento do assistente de mandar seguir e só levantar depois foi correto, porque é um lance muito difícil. O que a gente questiona, que eu acho que o que causou
né, muita reclamação, é o ângulo utilizado. Se a gente puder parar aqui só um pouquinho, ele utilizou, os jogadores estão, se a gente puder parar aqui, por favor, os jogadores estão bem próximo aqui ao círculo central, e ele utilizou a câmera de impedimento, que a gente chama a câmera 1650, que fica lá no prolongamento da linha da área grande, da área penal, que é normalmente a câmera utilizada para a situação de impedimento. Ele utiliza a câmera essa da linha do prolongamento da grande área. Ele utiliza também a câmera da linha do gol, que é aquela invertida que a gente sempre cita aqui, quando ele não consegue identificar a última parte do corpo do jogador, mas ele poderia também ter utilizado a câmera 1 e na sequência a gente vai mostrar e falar sobre a câmera 1. Ele utilizou a câmera lá de impedimento, que fica posicionada lá no prolongamento da área penal, ou seja, uma distância muito grande, e visualmente, por uma questão de ângulo, quando a gente observa aquela câmera, a impressão que a gente olha numa câmera que está posicionada bem à direita, lá na linha da área, é que a posição do Gabriel, pelo ângulo da câmera, é uma posição legal, né? Ele traçou a linha azul, que é da defesa, no pé do Fernandinho, traçou a linha vermelha. Gabriel. Tem uma dúvida muito grande aqui também em relação ao local que ele traçou essa linha vermelha, né? Ali quase na manga da camisa. De acordo com a regra, o VAR, né? O impedimento deve ser marcado, deve ser considerado na última parte do corpo do jogador e os braços não contam para a situação de impedimento, portanto, ele tinha que pegar no ombro do Gabriel. Quando ele usa esse ângulo tão distante nessa imagem, por mais que ele dê um zoom, ele aproximou para poder mostrar as linhas, aqui não ficou para quem está vendo em casa, para quem está vendo no telão, não ficou claro exatamente o ponto que ele utilizou. A imagem que está sendo mostrada pode até ter acertado lá na cabine do VAR, mas a imagem, a gente está falando muito sempre sobre a transparência. Dá margem para dúvida, né, PC? Dá margem para dúvida. A gente fala muito sobre a transparência, a gente tem que elogiar a questão do lance ser apresentado no telão do estádio, mas a imagem ela tem que ser compatível com aquilo que a pessoa está observando para não gerar dúvida. Quando a gente olha essa imagem borrada, distante aqui, a impressão é que realmente é no braço. Depois na câmera 1 a gente vai ver o posicionamento do corpo do Gabriel, mas de acordo com a computação gráfica, a linha vermelha está mais próxima da linha de fundo, o Gabriel está em posição de impedimento. Agora, nós separamos com a nossa equipe, e aí gostaria de ouvi-los também, por favor. A gente vai dividir a tela. Olha só, a gente está dividindo a tela aqui, ó. Essa é a câmera 1, aquela que é utilizada constantemente na transmissão. Esse é o posicionamento do Gabriel em relação ao Fernandinho no momento do passe do Arrascaeta. Para quem está em casa, para quem está no estádio, para quem está no telão, vamos fazer o exercício. Qual seria o melhor ângulo, né, para o VAR utilizar para poder traçar a linha de impedimento? Logicamente, seria a câmera 1. Às vezes ele usa a de impedimento por uma questão de hábito, ela é a mais utilizada mesmo. E nossa, sempre olha a diferença. Sempre ele abre muito a questão do ângulo para não perder. Já aconteceu, né, de você traçar a linha no jogador, esquecer de algum outro jogador. Então ele tem que fazer esse trabalho de verificação. Mas claramente o Fernandinho era o penúltimo defensor. É o Thiago Heleno ali. O Thiago Heleno, né? Tá até com a faixa de capitão, desculpa. Nada. Obrigado. Mas quando a gente vem aqui para a câmera 1, que é a principal da transmissão, a gente percebe, por uma questão de ângulo, se aqui a gente acha que o Gabriel está em posição legal, quando a gente vem para essa câmera 1... Causaria menos indignação, eu acho, né, Causaria menos indignação. Eu não sei qual seria o resultado da computação gráfica sendo traçada aqui por esse ângulo, né? Lá no pé do Fernandinho e no tronco do Gabriel. Seria a mesma, né, pessoal? Se é o mesmo lance, seria. Exatamente. Só pra galera não entender errado em casa. Se ele clicar no mesmo lugar, qualquer câmera vai ser o mesmo resultado. Observação. O resultado seria o mesmo. Isso. Mas eu digo assim, não sei qual seria o resultado da reclamação, da repercussão. Porque esse ângulo, logicamente, ele passaria muito mais credibilidade. Inclusive, até em relação ao corpo, dependendo do ângulo que você utiliza, você muda também a posição de corpo. Aqui dá a impressão, né? Olha só, a gente ficou com a dúvida onde a linha tinha sido traçada. Nesse posicionamento aqui, ele pode ter considerado o ombro. Não estou dizendo que ele traçou exatamente no lugar certo, porque nós já tivemos algumas situações da linha ter sido traçada em lugar errado, que a própria CBF reconheceu, mas o fato é,
o ângulo utilizado, a câmera utilizada no trabalho na cabine do VAR não foi a ideal. E aí, assim, pode ter sido uma decisão correta, mas que não passou, infelizmente não passa credibilidade. Uma coisa que fica, eu acho, de lição para as próximas temporadas, inclusive, nós precisamos melhorar o nosso VAR nesse aspecto, né, PC? Ter mais câmeras ali, talvez, na linha lateral, para que a gente possa ter um ângulo melhor para a definição do impedimento ou sim, para passar credibilidade. Não adianta só ser honesto, você tem que provar ser honesto, né, PC? E uma outra coisa, quando o pessoal da cabine aproxima para dar o zoom, a imagem tem que estar mais nítida. Não pode aproximar e perder tanto a nitidez da imagem, porque é essa falta de nitidez que causa no torcedor essa desconfiança, né? Porque quando a gente tiver uma imagem de melhor qualidade, a desconfiança passará a ser menor, porque o torcedor, imagino eu, que vai acreditar naquilo que está sendo feito, né? E o que tem acontecido seguidamente, né? Essa questão do... A gente está debatendo... Aquele borrão, né? A gente está debatendo agora, né? Questionando a credibilidade da tecnologia utilizada, né? Feito o trabalho de parametrização antes do jogo, a gente sempre tem que... tentar acreditar, né? Acreditar que o trabalho é bem feito, que o trabalho é sério, mas se você não demonstrar, né, no telão do estádio, na televisão, aquilo que está sendo feito, da maneira como está sendo feito, está gerando um descrédito muito grande e não está ali, assim, colaborando com a decisão tomada, né? Posso fazer uma pergunta para o PC rapidinho? Que é a questão de traçar a linha, né? Que reclamaram bastante. Estou vendo você fazendo o gesto. Aqui, eu queria que você explicasse que a parte que pode jogar, se a bola bate aqui, não é mão ainda. Então, né, pelo que eu vejo, o que eles têm traçado, eles não traçam exatamente aqui, né? Eles traçam realmente aqui, né? Mais próximo da manga. Fica mais de lado, né? Eles traçam aqui, não é isso? Existe um diagrama da FIFA que mostra. Qual é o correto para se traçar? Porque ombro... Depende muito da posição que o jogador se encontra, entendeu? Quando o jogador está numa posição ereta, essa linha ela é traçada exatamente aqui nesse ponto exterior. Quando ele está numa posição inclinada, você vai buscar o ponto, de acordo com a regra, né? A gente sempre traz o texto. Aí já é o feito, né? E fica difícil de ver. A regra fala sobre o ponto inferior da axila, né? Que é o ponto considerado legal para o jogador jogar e não ser considerado mão. E muitas vezes a gente confunde com manga de camisa, apesar que, desculpa, né? Essa imagem, da maneira como, com o zoom, essa imagem aproximada... Parece na manga da camisa. A impressão, né? É que foi dada na manga da camisa. Eles marcando ao vivo, deu para perceber que vem aquela a linha mais fininha. A linha fina. O resultado final não dá para ver. Então, o que a gente tem comentado sempre é que o ideal também seria plugar esse trabalho na tela da cabine do VAR, né? Além dessa demonstração aqui, se a gente pudesse ir para a tela da cabine do VAR, porque na tela da cabine do VAR a linha é mais fina, ela é mais nítida na hora de apresentar. E a observação do do Conrado, é no ponto inferior da axila. Muita gente confunde com a manga da camisa. Não é a manga toda, né? É isso aqui, ó. O ponto inferior é esse pedacinho aqui só. Então, basicamente, aqui o tronco, o ombro e esse pedacinho. Não é manga de camisa, porque eu fico brincando assim, senão eu vou começar a jogar com a camisa. Manga comprida, né? Vai manga marcar longa, e aí mas não é a manga da camisa, né? Mas o fato é, se a gente puder voltar... Novamente, para a gente concluir, se a gente puder dividir a tela novamente, acho que fica muito claro para o telespectador, né, que a imagem utilizada para a utilização da computação gráfica não foi a ideal. Realmente houve um erro aí, no meu ponto de vista, da cabine do VAR. Tem sempre uma pressão, né, em função da demora, que tem lances que estão sendo demorados demais. O protocolo sempre diz que a precisão é mais importante do que a pressa, mas tem que haver esse cuidado. E na cabine do VAR, hoje tem o AVAR 1, que é um assistente, o AVAR 2, tem o observador do VAR, que em relação a protocolo, ele pode fazer orientação. Então tem uma equipe lá, tem que tirar um pouco dessa pressão. A gente sabe que tem muita reclamação no campeonato, mas tem que ir para o trabalho, esquecer de toda a pressão, de toda a reclamação e tentar fazer o melhor trabalho possível por essa câmera 1. Não estou cravando, posição, mas certamente passaria mais credibilidade se eles tivessem utilizado essa... Só uma rápida observação, que eu não devia fazer, porque eu sei que vai gerar dor de cabeça, mas eu vou fazer. Para mim, a gente tem 2 trabalhos para fazer. Um é melhorar a comunicação para o público. Tá? Perfeito. Ser mais transparente e melhorar a comunicação para o público. Mas o maior trabalho de todos é convencer
E aí, o difícil de falar isso hoje é porque parece que você está falando de Flamengo. Se eu falasse no fim de semana, eu poderia estar falando de Palmeiras. Se eu falasse na quinta rodada, na quarta, eu chegaria a falar de todos os 20 clubes do Campeonato Brasileiro. É você ter clubes engajados em valorizar o seu produto e não em desqualificar o produto, a tecnologia, a honestidade das pessoas, quando a decisão não lhe favorece. Exato, isso é verdade. Porque, na verdade, uma competição de futebol ou de qualquer esporte, ela está edificada num grande pacto. E esse pacto são as regras do jogo. Qual é a regra do jogo aceita pelos 20 clubes? Que esse software, com essas questões, essas qualidades e esses defeitos, a principal qualidade é uma margem de erro de operação humana infinitamente menor do que o olho humano no impedimento ajustado, mas com uma comunicação visual por vezes deficiente, mas ela é o software escolhido para regular o campeonato como regra, nesses lances de impedimento ajustado. E se houver um erro humano, um dia ele vai ser um frame a favor de você, outro dia é contra. E isso, eventualmente, ao longo de uma temporada vai se equilibrar. É evidente que pode gerar um prejuízo numa competição eliminatória. Não é possível você desqualificar toda a tecnologia, todas as pessoas, toda a competição, no dia que uma decisão te pareceu, por causa de um ângulo de imagem, desfavorável a você. Por isso que a gente não avança como liga, a gente não avança como produto, a gente não avança como comercialização de campeonato. Porque está todo mundo querendo gerar narrativa de vitimização para gerar pressão no próximo jogo e vantagem esportiva a seu favor. Tem uma história de uma pessoa que saiu de casa para fazer riqueza. Ela saiu apenas com um celular e 2 laranjas na mão, caminhando lentamente, admirando a paisagem, pensando como ela ia fazer riqueza. Morreu! Claro, né? Demorou demais. Você não pode deixar passar a oportunidade de entrar para o método Fórmula Negócio Online com o menor preço de todos os tempos. O método que já fez mais de 400 mil alunos criarem o seu negócio na internet, marketing digital, serem afiliados, mudarem de vida. Se você também quer, a hora é agora. O método Fórmula Negócio Online está com o menor preço de todos os tempos. Mas eu já vou voltar para o preço original. Para aproveitar, só você clicar aqui embaixo no Saiba Mais. E eu sei que tudo isso aqui parece promessa que você vê o tempo todo por aí, mas é que realmente não tem outra forma que eu possa te falar isso. Ao entrar para o método Fórmula Negócio Online, você pode mesmo mudar de vida. O que eu te entrego dentro do método Fórmula Negócio Online é justamente o passo a passo para você começar a ganhar dinheiro na internet agora. Ter o seu negócio online, ser um afiliado profissional, transformar o seu celular em uma máquina de fazer dinheiro. Só você clicar aqui embaixo no Saiba Mais e entrar agora para o método Fórmula Negócio Online com o menor preço de todos os tempos. Além de ter acesso a todo o treinamento 4.0, que é a nova versão 100% atualizada, regravada com tudo novo, você também tem acesso ao novo bônus Venda Rápida, com mais de 30 formas de vender como afiliado do zero, mesmo sem aparecer e mesmo sem investir nada, começando agora mesmo. Isso, você entra pro método Fórmula Negócio Online e pode começar a vender agora mesmo. Só você clicar aqui embaixo no Saiba Mais e entrar agora pro método Fórmula Negócio Online com o menor preço de todos os tempos. Você pode ainda começar do zero, sem investir nada se você não quiser, sem aparecer se você não quiser, nas horas extras se você quiser. Eu desenvolvi caminhos para você fazer isso bem fácil, conseguir ter o seu negócio na internet do seu jeito. E isso é o mais importante, faça você ganhar dinheiro o mais rápido que seja possível. Ao fazer a sua inscrição para o método Fórmula Negócio Online, você tem 7 dias para testar. Se por qualquer razão você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Sem perguntar nada, me manda um WhatsApp ou um e-mail, eu não pergunto nada, só devolvo. É só você clicar aqui embaixo no Saiba Mais para entrar agora para o método Fórmula Negócio Online com o menor preço de todos os tempos. Além do treinamento completo, você ganha de bônus 16 treinamentos exclusivos extras. Só esses treinamentos valem mais de R$4.000 aí se eu fosse cobrar por eles. Mas se você entrar nessa promoção, ganha tudo de graça. Fora tudo isso, você está no momento em que o preço para entrar é o mais baixo que poderia ser. Por muito menos de um cafezinho por dia, você já pode ter o seu negócio na internet funcionando em poucos dias. Só você clicar aqui embaixo no Saiba Mais para entrar agora no método Fórmula Negócio Online com o menor preço de todos os tempos. Você vai ter acesso completo a todo o método Fórmula Negócio Online, que é a nova versão completa. Vai ter acesso a 16 treinamentos bônus, inclusive o método Venda Rápida como afiliado, onde eu te ensino aí mais de 30 formas de vender rápido como afiliado, começando do zero, mesmo sem aparecer e sem investir. Tem também o bônus Google Ads para afiliados, com o método completo para você usar o Google Ads para vender como afiliado. Tem treinamento Copy Expert, que é o treinamento completo de copywriting, e muito mais. São 16 bônus que você recebe. Fora, é claro, o treinamento principal, né? O Fórmula Negócio Online 4.0. Para você entrar agora com o preço mais baixo de todos os tempos, é só você clicar aqui embaixo no Saiba Mais. Tô te esperando.